Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja engajado conosco na leitura dos Evangelhos, como foi proposto. E se você parou por algum motivo, ainda é tempo de reatar e continuar. A maior parte de nós já estamos lendo o livro de João, o Evangelho de João. E esta semana temos o desafio de estarmos conversando em nossas células sobre morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, baseado no texto de Lucas 23, 24. Então, eu queria que, se fosse possível, você estivesse acompanhando com sua Bíblia, Lucas capítulo 23. Que o Senhor trate do nosso coração e que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e abra o nosso coração para que possamos aprender aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa frase que Jesus diz só está registrada no Evangelho de Lucas. Eu queria dar um destaque aqui, vou tentar dar um destaque aqui nas três falas nesse texto que vamos ler, nas três falas que Jesus nos traz. Ele faz três sentenças aqui, três falas que nós vamos dar um destaque. Então Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu penso que a gente é egoísta. Na hora da dor, a gente é egoísta. A gente quer que as pessoas se preocupem com a gente quer que as pessoas tenham pena da gente, que as pessoas perguntem pela gente, como você está melhor, na hora da dor principalmente, a gente tem essa tendência, eu acho que é meio infantil, né? Eu até estava pensando, eu estou com mais de 60, e eu estava pensando aqui, junta 3 pessoas com mais de 60 anos, a probabilidade de estar falando de doença é muito grande. Então, e é interessante que Jesus, no Calvário, na cruz, do lado de 2 malfeitores, na cruz, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que maturidade! Que consciência da missão, que amor pelos outros. A pergunta que eu fico fazendo, o desafio para nós é termos maturidade, para mesmo nos momentos mais difíceis, pensarmos nos outros, nos importarmos com os outros, termos consciência do momento espiritual que estamos vivendo, da batalha, da vitória que é certa, dessas coisas todas. Muitas vezes cometemos esses erros. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitos erros a gente comete por ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, não sabe. Muitos erros a gente comete por infantilidade, por imaturidade. A gente não tem a maturidade, o equilíbrio para aquele momento. Muitos erros a gente comete por falta de entendimento. A gente não consegue ver o momento que está acontecendo. A gente não consegue enxergar. E aí só pensa na gente. Alguns e muitos erros a gente comete porque por maldade realmente, pela natureza pecaminosa.
Mas Jesus reage ali àquela dor, à aflição, à vergonha, à zombaria. Jesus reage com compreensão, com amor, com perdão. Que exemplo nosso mestre dá. Eu quero ser assim, como meu mestre. A gente vê até no Antigo Testamento algumas orações que falam de vingança. Não sei se você, não vou citar aqui agora, mas temos. Mas Jesus, ao contrário disso, mostra amor, perdão. Quando uma pessoa é condenada, ela tem que pagar sua pena. Então, suponha, cometeu um roubo, um assassinato. Então, ela tem uma pena a cumprir. A pena que ela vai cumprir, sei lá, suponha, 15 anos de cadeia, é o preço do seu erro. Paga a pena, cumprida a pena, ela vai ser solta e o seu erro está perdoado, está pago. Então, portanto, quando o criminoso lá na cruz entende então, que a morte que ele está tendo é para pagar o seu pecado, mas Jesus, ao contrário de tudo isso, ele sabe que é inocente, enxerga o pecado dos outros e confessa o pecado dos outros e perdoa o pecado dos outros. Pai, diz Jesus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O povo estava ali e a tudo observava, diz o versículo 35. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros, salve-se a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 33, igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eu, quando fico olhando aqui, eu sublinhei aqui, por exemplo, que o povo observava, autoridades zombavam, soldados escarneciam. E eu fiquei pensando que a gente precisa tomar cuidado com a multidão, né? Todo mundo faz, cuidado, porque olhando aquilo tudo, muita gente só observava. Uns aprovavam, não sei, outros não, mas observar. Outros zoavam, né? Caçoavam, zoavam. Outros provocavam. Então eu fico pensando comigo que o meu posicionamento, a minha postura, o meu pensamento não pode ser o da multidão. Eu tenho que ter a clareza, eu preciso ter a clareza e o entendimento do momento em que vivo, do momento de país, de igreja, de família. Precisamos ter esse entendimento para não ficarmos como crianças, jogadas assim de um lado para o outro, sempre tomando posições incoerentes. Versículo 38. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, versículo 39, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Versículo 42, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só que interessante.
o malfeitor, muito lúcido. Ao contrário da multidão, ao contrário do outro malfeitor, ele estava lúcido que ele tinha cometido erros e tinha que pagar pelos seus pecados, pelos seus erros. Então, com essa lucidez, sendo temente a Deus, reconheceu o seu pecado, reconheceu que tinha que pagar a pena, tudo aquilo era justo, reconheceu que Jesus era inocente e então, mais que isso, ele crê em Jesus e se posiciona. Ah, se todos nós tivermos a lucidez para ver o momento que vivemos, a lucidez espiritual para entender, para reconhecer, para crer em Jesus, para esperar nele e para se posicionar nele. Verso 43 diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que resposta simples, contundente, eficaz, que nos traz a segurança de que após a morte, quando morremos, estamos com Cristo. Algumas pessoas vão debater como isso vai acontecer, se aqui, ali, acolá, como. Fato é que aqueles que se posicionam, aqueles que creem em Cristo, creem no seu sacrifício, se posicionam em relação a isso, podem ficar tranquilos porque quando da morte estarão com Cristo. Que tranquilidade boa. Versículo 44, já era quase hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, de meio-dia às 3 da tarde, de 12 às 15 horas, houve trevas, apesar de ser tarde, período da tarde do dia. Houve trevas. Trevas era assim, para o povo daquela época, era sinônimo de coisa ruim acontecendo. 45, versículo diz, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O texto diz que ele clamou em alta voz. Eu vou chamar de gritou. Quem está cansado, à beira da morte, normalmente não tem força para gritar. Então, isso aqui é uma inferência, mano. Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nos dá a impressão de que ele não estava desfalecendo, né? Não estava, mas que voluntariamente se entregou. Voluntariamente. Isso nos faz lembrar João 10, versículo 17, que diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Note o controle, o domínio da situação. Eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18 do capítulo 10. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar, diz o versículo 18, e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Note que vale destacar muito aqui que Jesus não morreu por um acidente, Jesus não morreu porque tinha que acontecer, ele não morreu por nada disso, ele morreu porque ele, no controle da situação, resolveu doar sua vida, assim diz o texto bíblico, e no tempo oportuno a reassumir. Tem autoridade também para entregar e para reavê-la. Ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor.
Versículo 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente, verdadeiramente este homem era justo. Eu quero perguntar para você nessa manhã, tarde ou noite, não sei quando você vai assistir, para você, o que significa a morte de Jesus? Eu falei algumas coisas, mas eu queria que você pensasse, qual o significado que a morte de Jesus tem para você? Poderíamos fazer um grande estudo sobre esse assunto, tem muita coisa para falar, mas nesse momento aqui, eu queria pontuar coisas pequenas, né? Coisas pequenas, não coisas grandes, mas relevantes. Primeiro, a morte de Jesus é cumprimento de profecia. Diversas profecias sobre a morte de Jesus. Eu vou destacar apenas uma, Isaías 53. Eu vou ler 2 versículos. Cumprimento de profecia, Isaías 53. O versículo 12 diz assim: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi moído pelas nossas iniquidades, pela sua e pela minha. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A morte de Jesus, com ele, nossos pecados foram sepultados. A morte de Cristo foi a expiação. Expiação é uma palavra complicada que algumas pessoas acham, mas foi a expiação eficaz, o sacrifício eficaz. Eficaz é aquilo que funciona, que pelo pecado do mundo, pelo meu pecado, pelo pecado daqueles que creem. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Morte, separação de Deus. Separação de Deus, separação da vida. Deus é vida. Então o salário do pecado é separação de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus cumpriu a pena aí morrendo pelo meu pecado. Morreu no meu lugar. Ah, mas outro não poderia morrer? Não, não poderia morrer, porque somente alguém sem pecado, imaculado, alguém sem pecado poderia fazer isso. Somente o Filho de Deus. Me lembro também de Mateus 20, 28, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate por muitos. Eu gosto dessa palavra resgate, né? Quando a gente pensa em sequestro, por exemplo, você pensa a pessoa sequestrada e há um resgate a ser pago. Algo que precisa ser levado para que aquela pessoa seja liberta, vamos chamar assim. Então, o texto diz que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate. Então, ele dá a sua vida para que a nossa fosse salva. Expiação, essa palavra difícil. Então, o que significa a morte de Jesus? Expiação. Expiação é um tema central do cristianismo, né? Não dá para falar de cristianismo sem Cristo, não dá para falar de Cristo sem sua morte, sua ressurreição. O cristianismo é a única religião que tem expiação. O pecado não tem como ficar impune, então
Esse foi o plano de Deus, mostrando seu amor por nós, para que pudéssemos ser perdoados. No final desse capítulo 23, a gente tem a morte de Jesus, na sexta-feira. E o capítulo 24 começa então já falando da ressurreição. Jesus morre na sexta-feira, na parte da tarde, antes da noitinha, antes da preparação do sábado, que era o dia de descanso, e no domingo de manhã, bem cedo, Jesus já não estava no túmulo. Então a gente sempre diz assim que 3 dias, mas na verdade foram 1 dia e 2 noites, né? A noite de sexta, o sábado, a noite de sábado e domingo Jesus ressuscitou. Lucas capítulo 24 vai dizer assim no versículo 1: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4: aconteceu que, perplexas, assustadas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. 2 homens com roupas resplandecentes. É interessante que, se você for ver no mesmo capítulo de Lucas 24, lá no versículo 23, vai narrar que vai fazer a mesma narrativa dizendo que eram anjos, visão de anjos. Quando você lê lá também em Atos, no início de Atos, quando Jesus sobe aos céus, também há 2 anjos. Não sei se são os mesmos, mas também há 2 anjos. Note que o céu estava atento para o que estava acontecendo. Os seres celestiais estavam preocupados, atentos. E os grandes deste mundo estavam indiferentes. Eu gostaria muito que Deus nos permitisse estar atentos às coisas que estão acontecendo. Que Deus abrisse os nossos olhos e pudéssemos ver e enxergar os movimentos de Deus. Porque Deus está se movendo. Porque Ele é soberano do universo. Versículo 5 diz que elas estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu queria encerrar minha palavra perguntando para você: o que significa a ressurreição de Jesus para você? O texto de 1 Coríntios 15, eu vou ler alguns versículos pequenos aqui tentando fechar. Versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele, Cristo, as primícias dos que dormem. 21, do capítulo 15 de 1 Coríntios: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a ressurreição
é a coroação da obra de Deus. A ressurreição é a garantia do processo, de que o processo de justificação aconteceu. A ressurreição é o atestado de que Cristo é Senhor da vida. A ressurreição é a garantia da imortalidade da nossa alma com Cristo. Teremos vida eterna, temos vida eterna. A ressurreição atesta para nós que a cruz está vazia e que Ele vive. E porque Ele vive, diz aquele hino antigo, eu posso crer no amanhã. Amém? Que Deus abençoe vocês abundantemente nas suas células, no debate, na conversa sobre esse assunto, e que traga alegria no nosso coração, porque Jesus vive. E isso só pode trazer alegria e certeza de vitória e descanso. Amém? Deus abençoe você, sua família. Louvado seja Deus.